Pessoal que nos acompanha, sejam todos muito bem-vindos a uma edição especial do programa Virando Jurista. Na edição de hoje, nós vamos falar de ética e combate à corrupção. Os nossos convidados são o Dr. Augusto Vieira, especialista em Direito e Gestão Pública Municipal, e o jurista Luiz Flávio Gomes, criador do movimento Quero um Brasil Ético, com diversos livros publicados e doutor em Direito Penal. Você que está acompanhando aí a nossa live ao vivo, deixe também seus comentários e façam perguntas que a gente vai considerar aqui em nossa entrevista. Começando, gostaria de perguntar para o Dr. Luiz Flávio, qual a visão do senhor a respeito da transparência na escolha dos ministros do STF? Sim, nós temos que mudar profundamente a composição dos ministros do Supremo e mudar também profundamente o tempo em que eles são ministros. É preciso limitar, por exemplo, a Alemanha limita a 12 anos. Nós temos que pôr limites. Ministro não pode ficar ministro a vida inteira, o tempo todo. E a indicação política para o Supremo tem que acabar. É um absurdo essa indicação política. São teses que nós, no movimento Quero um Brasil Ético, defendemos, particularmente neste ano. Estamos sustentando tudo isso e nós estamos já fazendo propostas concretas para o parlamento no sentido de alterar tudo isso. Fim da indicação política, limite temporal para que se exerça o mandato e transparência absoluta, porque afinal, judiciário é pago com dinheiro público. Olha só que interessante, são questões aí também colocadas pelo movimento Quero um Brasil Ético. Não deixe de acompanhar aí também no Facebook, nas redes sociais, para que você tenha todas essas informações que nós vamos conversar hoje. Perguntando para o Dr. Augusto Vieira, gostaria de saber a posição do senhor sobre mecanismo para aperfeiçoar a governança nos municípios, incluindo controles internos, código de conduta, programa de gestão de risco, capacitação para integridade, auditoria, ouvidoria, transparência e prestação de contas. Olá, João, bom dia aos nossos amigos aí do grupo Virando Jurista. Primeiro é um prazer estar contigo aqui, ao lado do meu amigo professor Luiz Flávio. Bom, João, eu acho que esse é o anseio hoje de todo cidadão. A máquina pública, além dela estar inchada, ela está composta em sua grande parte por apaniguados políticos. E acredito que se não houver um controle isento, um controle independente de vinculação político-partidária e mesmo funcional com a administração, ela vai continuar sendo essa bolha inchada. Então, o que a gente tem que visualizar? Existem diversos ordenamentos que podem ser implementados pelos municípios e pelos estados, enfim, como, por exemplo, uma auditoria e uma ouvidoria independente de vinculação, de subordinação com o chefe do poder, mecanismos como, por exemplo, a tomada de conta especial, todo e qualquer convênio, subvenção ou mesmo compra, processos licitatórios que forem diagnosticados pela controladoria interna, por essa auditoria, eles têm que ser submetidos a uma tomada de conta especial por este órgão independente, porque assim, desse modo, o dinheiro público ele vai sendo racionalizado e bem aplicado. Porque o dinheiro público mal aplicado, ele não só afeta a população diretamente do município, do local, como afeta a imagem e o anseio de toda a nação, porque começam-se a reproduzir más práticas. Hoje a gestão pública ela não tem mais um espaço para o amador. Hoje o profissional que está na gestão pública ele tem que ser estritamente técnico, ele não pode ter qualquer vinculação político-partidária. Por isso que os mecanismos de auditoria, os mecanismos de defesa do dinheiro público, eles só vão ser eficazes quando o dono do poder, o detentor do poder, a autoridade entender e aceitar que a fiscalização tem que ser independente. Veja só a importância aí dos órgãos de fiscalização e também de uma auditoria independente, bem como políticos competentes para atuarem aí na gestão dos municípios. Dr. Luiz Flávio, o senhor é doutor em Direito Penal, também teve aí uma longa trajetória nesse aspecto.
Gostaria de perguntar para o senhor quais mecanismos nós poderíamos adotar para aperfeiçoar o processo penal nas questões de improbidade administrativas, também na questão da prescrição da pena, bem como no julgamento em segunda instância. Essa área demanda mesmo uma série de aprimoramentos legislativos. Eu já estou contribuindo para isso, porque sou ouvido lá nas comissões, na Câmara dos Deputados, mas agora nós queremos do nosso movimento contribuir mais ainda. Improbidade administrativa e tudo que versa sobre desvio de dinheiro público tem que ter prioridade no andamento processual. Absoluta prioridade. Crimes contra a vida, tudo que envolve vida, tudo que envolve dinheiro público tem que ter prioridade absoluta. Leia-se, o juiz não poderá despachar nenhum processo se tiver um processo de desvio de dinheiro público e vida humana que esteja na mesa dele. Primeiro isso, depois os outros processos, sempre respeitadas, evidentemente, as medidas cautelares de urgência, essas sim também têm prioridade. Então nós precisamos modificar a lei para introduzir isso e evitar a prescrição, porque se esses processos têm prioridade, anda rápido. Veja, por exemplo, hoje o que está ocorrendo. O Supremo Tribunal Federal, depois de 4 anos, condenou pela primeira vez um réu na Lava Jato. 4 anos demorou. E agora, uma vez condenado, a sociedade imagina que o sujeito, então, um deputado que foi condenado a 13 anos, a sociedade diz, já vai cumprir a pena. Devagar, devagar. Cabe ainda vários recursos dentro do Supremo. E isso ainda vai demorar 2, 3, 4 anos mais dentro do Supremo. Isso é uma vergonha, a quantidade de tempo que o Supremo gasta para condenar finalmente um réu. Só um exemplo. 2013, o Supremo condenou o senador Ivo Cassol. Até hoje, 2018, não terminou ainda o julgamento por causa dos recursos, embargos, dos embargos, e o Supremo, 5 anos, não terminou ainda o julgamento. Uma vergonha. O Supremo precisa de um reset total. Vamos resetar. Tem que resetar, recomeçar, e porque do jeito... Isso é um Supremo do século XX. Isso é um tribunal, um órgão do século XX. Está tudo morto, está tudo jurássico. Tem que mudar completamente. É essa bandeira nossa do movimento Quero um Brasil Ético, que quer agora interferir mesmo concretamente na vida política da nação. Com certeza. Em termos de mudança e de questões ultrapassadas que a gente precisa ocasionar essas mudanças, gostaria de perguntar para o Dr. Augusto Vieira, especialista em Direito Público Municipal, como ele enxerga a seleção dos ocupantes de cargos comissionados, considerando que atualmente, inclusive no próprio município de São José dos Campos, existem muitos vereadores que fazem troca-troca de cargo comissionado, colocando pessoas da família no cargo do outro vereador ali naquela questão partidária. Bem, João, essa também é uma outra questão bem delicada que até um tempo atrás ela se restringia ao âmbito acadêmico. Era discussão de natureza jurídica do cargo, se é ato discricionário do poder público, se é ato vinculado. Porém, hoje isso já tomou as ruas, por conta de exatamente na linha que o professor Luiz Flávio vem falando. Pela questão ética, pela questão da moralidade pública. E vou falar especialmente do cargo em comissão. Eu tenho sempre advogado e tenho sempre, quando vou me manifestar sobre o tema, falado que a moralidade pública, ela independe de qualquer lei para regulamentá-la, porque ela já está na Constituição. Então ela é inerente à Constituição, ela está lá inserida, então eu não preciso de lei para dizer que um ato praticado contra a moral é um ato inconstitucional. Então, pois bem, pegamos o exemplo dos cargos públicos. Eu digo que é um ato discricionário, tem a sua discricionariedade do poder público de poder escolher o nominado. Porém, eu falo que é um ato discricionário na espécie, mas no gênero ele deve ser vinculado. Eu tenho que ter uma legislação que aponte as características ou os requisitos mínimos para aquele cargo.
eu não posso simplesmente tratar ele como uma moeda de troca, como uma moeda de negociação política. Por quê? Senão eu estou infringindo um novo tema, um novo requisito da Constituição, que é o princípio da eficiência. Se eu não tenho um técnico ocupando um cargo comissionado de provimento em comissão, eu corro um grande e enorme risco de não ter a eficiência administrativa alcançada. Então, um ato que parecia simples e pequeno vai se refletir na má prestação do serviço à população, na má prestação da saúde, numa educação deficitária. Ao passo que, se nós implementarmos regras, como o professor Luiz Flávio sempre diz, o império da lei, a lei tem que ser seguida, a lei tem que ser interpretada de forma ética, não de forma a beneficiar o intérprete apenas. Então, se nós adotarmos medidas que possibilitem eu criar requisitos para provimentos do cargo em comissão, eu vou estar vinculando aquela nomeação discricionária aos requisitos legais. Eu vou estar revestindo o ato do poder público de ética. E aí, voltando ao nosso movimento, que a gente milita junto com o professor, de Quero um Brasil Ético. Então, Quero um Brasil Ético para quê? Para que a gente pegue as práticas da administração e torne elas boas práticas de governança, que no final todos serão beneficiados. E aí vai acabar essa questão de troca de favores políticos, que isso tem que ser banido da República. Com certeza, professor. E continuando com outras questões ultrapassadas que podem ser melhoradas no Brasil, gostaria de perguntar para o senhor a visão a respeito da urna eletrônica e do voto obrigatório. Urna eletrônica é um aparato eletrônico. Não existe nenhum aparato eletrônico seguro no mundo. Não existe. 100% seguro não existe. Mas o que tem sido feito? O TSE tem procurado cercar a urna eletrônica de instrumentos e mecanismos que dê segurança. Ele faz, o TSE, faz tipo de um concurso frequente, no sentido de convidar hackers para tentar burlar o sistema, seja da própria máquina, seja da transmissão de dados. E ele acabou de fazer outro teste agora. Mais um teste foi feito há poucos dias, saiu o resultado, não se descobriu mais nenhum furo na urna, os hackers não conseguiram achar nada de furo, mas na transmissão dos dados da urna para o tribunal, sim, ali tinha um problema, já se constatou, já se está corrigindo. Então é isto que nós temos que fazer, cercar a urna eletrônica desses mecanismos de segurança. E o voto impresso, tem que ficar ali uma cópia do voto e deixa ali guardado numa máquina para efeito de auditoria. Se eu entrar, então, com questionamento numa urna, eu tenho que ter uma prova separada para este questionamento. Então é importante que esse voto fique ali registrado em algum lugar fora da própria urna para efeito de auditoria. Com essas medidas, eu acho que aí a população vai passar a acreditar nessas máquinas todas. Com certeza. E para aprimoramento das máquinas e das pessoas, eu gostaria de perguntar um outro assunto que está em pauta e é recorrente no Supremo e na sociedade, que é sobre o fim do fórum privilegiado. Doutor Augusto, qual a visão do senhor a respeito? Esse é um tema que está sendo debatido até por toda a sociedade, não só o meio acadêmico, o meio jurídico, como toda a sociedade. E até depois eu gostaria que o professor também falasse um pouco desse tema, porque acredito que a gente comunga em grande parte, se não quase totalidade, dessa opinião. Eu sou radicalmente favorável a se terminar com o foro privilegiado, com esse foro especial. Não tem cabimento nós temos um Estado democrático de direito, uma processualística tão conglomerado como é o nosso processo civil, o nosso processo penal, e ainda ter que criar benefícios dentro da legislação processualística para querer favorecer ou amenizar o processo para determinados tipos de autoridades. Eu vou dar um exemplo prático com isso. Nós tivemos há pouco tempo atrás, isso é público e notório, a mídia toda repercutiu, o caso do senador Aécio Neves, que foi surpreendido
pedindo 2 milhões de reais para uma empresa, pedindo favorecimento. Isso, primeiramente, vai contra qualquer princípio básico de moralidade e ética. Num segundo olhar, ainda que se pense, aí os defensores, né, falam, não, mas a gravação foi ilegal. Se adentrarmos nessa questão da gravação, nós temos que perceber que ainda é, né, mas é um senador da República. Antes de analisarmos a questão da gravação, nós temos que pensar que tem um princípio maior do que esse, do que a preservação da intimidade, no caso ali por conta da gravação, né, da violação da intimidade, que é um senador que representa um Estado da República Federativa do Brasil. É inadmissível a postura de um senador exercer um mandato com mentiras e pedir propina. Então isso supera qualquer outro mecanismo. É como se eu validasse aquela prova em razão de um bem maior, que é a defesa da soberania e da ética dos nossos políticos. Porque se esse senador que representa o Estado é capaz de pedir propina, o que ele não é capaz de subverter para poder vender, entre aspas, o seu Estado, vender a nossa nação. Então, partindo deste princípio, nós temos que essa atitude do senador foi completamente vedada, ela tem que ser reprimida imediatamente. E aí, por conta do foro privilegiado, foi para o Supremo. E caímos agora exatamente naquilo que o professor falou, que tinha que resetar o nosso STF. Por quê? Porque o STF deu como se fosse uma chancela para o senador. Ele estava afastado do mandato, proibido de exercer um cargo que ele estava utilizando do cargo para benefício próprio, e o STF falou para ele assim, não, senador, vai lá, continua que nós estamos aqui para segurar a bronca para você. O que me garante que uma pessoa que pediu propina não é capaz de pedir outra propina ou de fazer coisa pior? Ficou claro, ele disse na mídia lá, temos que mandar alguém para pegar o dinheiro que depois podemos matar. Não é uma postura que se possa exigir de um senador. O que se espera de um governante, o que se espera de um representante? Que ele exerça o cargo com o máximo de probidade, com o máximo de ética e com o máximo da moral. Ah, mas eu fui pedir um empréstimo. A pergunta é, seria moral, seria ético um senador da República pedir um empréstimo para um empresário que tem interesses no governo? Fica apenas essa pergunta. Porque aqueles que concordam com a questão que não seria ético, então estão validando a atitude do senador. Agora, o que me parece que é a coisa mais plausível de se pensar é que uma conduta dessa jamais pode ser esperada e jamais pode ser admitida. Por isso que o fim do foro privilegiado, eu acho que é uma questão primordial, tem que ser analisada pelos nossos legisladores, tem que ser enfrentada pela sociedade e por nós, pela comunidade jurídica e acadêmica. Porque a diferença desse país, ela vai fazer e vai nascer através da comunidade acadêmica. Porque são dos bancos acadêmicos que nascem as ideias. Eu sou egresso da academia, do curso de Direito. Então, assim, tenho muito orgulho de exercer a advocacia e de poder expor as minhas ideias. Então, eu advogo, assim, muito para que essa farra do foro privilegiado seja extinta do nosso país. A lei é igual para todos, seja o senador da República ou seja o mais humilde do cidadão. E eu acho que o professor pode até com muito mais propriedade aclarar isso também para a gente. E também, emendando nessa questão, gostaria de perguntar a posição do professor também sobre a redução do número de partidos políticos e de parlamentares. Eu concordo plenamente com a extraordinária exposição feita aqui agora por Augusto Vieira e só agrego a informação de que tramita na Câmara dos Deputados um projeto que coloca fim ao foro privilegiado e eu apoio. Eu apoio, se estivesse lá no parlamento, eu já daria o meu apoio público e lutaria para colocar fim nisso tudo. Perfeito.
Esse é um tema. E o outro tema? É a redução do número de partidos políticos e de parlamentares. Porque, como o doutor Augusto falou, é importante que os parlamentares se atentem à responsabilidade social que eles têm e que o acadêmico tenha noção de que ele é o futuro da nação, para que quando ele chegar lá, ele saiba, e eu acredito que o doutor Luiz Flávio Gomes vai citar a respeito, ele saiba que o número de partidos políticos não corresponde ao tanto de ideologia que existe no mundo, não é, professor? Isso. De fato, nós temos que reduzir o número de partidos dentro do parlamento. Pode até ter 100 partidos, 200 partidos, mas onde que está o critério correto de funcionamento? Exigir que o partido faça o número mínimo de votos em todo o país. A lei agora já existe, para esta eleição é 1,5% e vários partidos já serão eliminados porque não vão fazer o 1,5%. Concordo com essa exigência, só acho que o 1,5% é pouco, deveria ser mais, por exemplo, no mínimo 3%, depois ir evoluindo para atingir uns 5%, e com isso nós reduziríamos a 4, 5 partidos, que basta, é o suficiente para o funcionamento do regime democrático, é mais que suficiente. Então, sim, a redução do número de parlamentares, totalmente favorável. Hoje nós temos quase 600 parlamentares, 594, se reduzisse pela metade, daria para funcionar muito bem um parlamento representativo com 300 parlamentares representando os segmentos e os interesses da nação brasileira. E convenhamos, se um assunto que for discutido por 300 cabeças, se não encontrarem uma saída boa com 300 cabeças, nem que você colocar 5.000, você não vai achar solução. Logo, 300 parlamentares seria ótimo, um número muito bom para o Brasil, reduzindo pela metade os custos desses parlamentares. Com certeza. É coisa que o nosso movimento, que era um Brasil Ético, sustenta, João, diuturnamente. Nós falamos todo dia, por isso que eu peço aqui para você que está nos assistindo, vai lá no nosso movimento, põe aí no Google, quero um Brasil Ético, vai junto, vamos juntos, porque tudo isso nós temos que estar juntos para poder postular com força. São mais de 70 propostas anticorrupção que o movimento Quero um Brasil Ético apoia aqui na nossa sociedade. Agora nós vamos tratar de alguns aspectos mais municipais que atendam também aqui o município de São José dos Campos. Gostaria de começar, doutor Augusto, falando sobre a questão da Santa Casa do município. Qual a visão do senhor para aperfeiçoamento da Santa Casa e dos hospitais municipais? Eu acho que a Santa Casa, não só do nosso município, João, mas como a grande parte dos municípios brasileiros, diga-se de passagem, estão numa situação muito precária, em termos financeiros e mesmo estrutural. O poder público tem se demonstrado ineficiente para manter a saúde da população. O que a gente tem pregado, e tem isso através de estudos, né, de boas práticas de governança e tal, é de implementar, não perder a Santa Casa, porque muitas estão fechando. E muitas cidades, muitos municípios, a Santa Casa é o único reduto aonde a população carente tem para se valer de um médico, de uma cirurgia, de uma consulta. E muitas vezes consultas de emergência, muitas vezes um acidentado, né? Tem uma Santa Casa na cidade, mas está fechada, vai para a próxima, talvez a vida dele não resista à viagem. Bom, o que a gente tem proposto e tem sustentado e falado? Que se utilizem, agora temos aí o marco do terceiro setor. Então nós temos uma legislação regulamentando o terceiro setor. Não estou dizendo que temos que ficar criando associações vez ou outra, não. Existem boas associações, existem institutos sérios que são capazes de gerir a saúde. Então o Estado ele tem que ter a sua limitação reconhecida. Se o Estado entende que ele não é capaz de gerir na plenitude a saúde pública, então ele tem que fazer o quê? Ele tem que começar a utilizar a sociedade civil organizada, trazer ela para o Estado. Então eu tenho que trazer para o município, utilizar essas organizações, o terceiro setor, para que eles possam fazer a gestão e a própria execução do serviço público de saúde. Estou dizendo setorizado, não o serviço como um todo, porque senão depois vão ter críticos falando de atividade fim do Estado, a gente não pode terceirizar.
Não estou falando de terceirização. Estou falando de trazer o terceiro setor, que são entidades não governamentais, de direito privado, com características de direito público, para dentro do poder público. Então, eu vou trazer práticas institucionais do direito privado, porém revesti-las com o manto do direito público e trazê-los para fazer a gestão e fazer a execução de determinadas parcelas do meu serviço município, quero dizer. Então, assim, acredito que com esse movimento organizado, nós temos uma possibilidade de resgatar a Santa Casa. Então, a Santa Casa, as Santa Casas, vamos dizer que são referências de atendimento, muitas vezes foram tocadas por entidades religiosas, e ainda o são em muitos casos, elas estão se tornando refém do fracasso do poder público imposto à Santa Casa. Então nós temos que, uma das soluções que eu acredito que seja viável é trazer o terceiro setor para dentro do jogo, para dentro da Santa Casa, para dentro do poder público. Evidentemente, tudo isso regulado com transparência, com ética, com eficiência e, acima de tudo, com moralidade. Nós temos que ter isso em mente. Moralidade. E só um parênteses para terminar essa fala. É muito simples, eu falo a definição de moralidade. Por mais abstrato que ela possa ser, faça uma interpretação inversa. Pegue aquilo que é imoral. Tudo que não for imoral, é moral. Então, quando for praticar um ato, principalmente você que tem cargo público, você que ocupa uma função pública, pense naquele ato. Eu vou precisar explicar muito? Se eu precisar explicar muito, ele já está errado. Ele é imoral porque a definição de imoralidade é fácil. É imoral. O que é imoral? Aquilo que me constrange. Aquilo que vai me constranger perante o próximo, que eu não posso falar para outro. Então não pratique. Pratique a moralidade. Comece isso dentro da sua casa, na sala de aula, comece ao teu redor. Se nós mudarmos o entorno, o meu entorno que eu vivo, a minha sociedade, eu começo a mudar o meu bairro, eu começo a mudar o meu município, eu começo a mudar o meu estado e eu sou capaz de mudar o país. Sozinho, nós não vamos chegar a lugar algum, mas juntos e organizados, nós temos um grande futuro, um grande caminho pela frente. E o movimento Eu Quero o Brasil Ético, fundado pelo professor Luiz Flávio Gomes, ao qual eu faço parte, cresceu com esse intuito de trazer a ética e a moralidade para o setor público e para a vida privada. Então, é nada mais, nada menos que exigir que você seja ético comigo e eu serei ético com você. É isso que nós precisamos hoje. Veja só que é de dentro para fora. Uma vez eu ouvi em uma entrevista que o Estado acontece no município. O Estado não acontece lá em Brasília. Acontece na relação ética das pessoas no seu local de alcance ali, na sua vizinhança, na sua comunidade. O que você consegue fazer para influenciar o todo? A gente está partindo aqui para o fim da nossa entrevista, a nossa penúltima questão. Gostaria de perguntar para o Dr. Luiz Flávio como ele enxerga a questão da regulamentação do lobby e também comentar para a gente sobre o livro Jogo Sujo da Corrupção. Isso, o lobby precisa ser regulamentado o mais urgente possível. É uma das 70 medidas que estamos propondo de combate à corrupção. As medidas foram todas tratadas ao longo de um ano e meio. Mais de 200 professores opinaram e vários professores criaram então já um esboço de projeto de regulamentação do lobby no Brasil. Isso já ocorreu em quase todos os demais países por aí, portanto, está correto, acho que nós temos que trabalhar. E o livro O Jogo Sujo da Corrupção, este livro nosso, foi lançado agora recentemente. Você encontra esse livro aí, tanto na Saraiva quanto no Amazon, pela internet. É um livro que cuida do quê? De um retrato do nosso país, um retrato da corrupção, o quanto que um governo corrupto massacra o país e não permite que o país saia do subdesenvolvimento. O Brasil nunca sairá de subdesenvolvido enquanto não atacar
e este gravíssimo problema da corrupção. Então o livro cuida disso e também cuida de uma luz no fim do túnel, de que maneira que nós podemos solucionar tudo isso, copiando os países que tiveram sucesso e, fundamentalmente, 3 coisas são indispensáveis, que é o império da lei, tem que botar lei, depois escolarização de todos até os 18 anos, ensino obrigatório e ensino da ética. Isso tudo é o que está no livro e, portanto, vai por aí que o sucesso está garantido. Adquira esse livro, procure saber, procure se informar, quer um Brasil ético que com certeza sua consciência cidadã e política vai ser aí aprimorada. Por último e não menos importante, aqui no município de São José dos Campos, houve, no ano de 2017, a aprovação de uma lei que versa sobre autorização para exibição artística nos malabares. E é interessante, professor, porque a lei começa justamente dizendo: viemos, através dessa lei, autorizar a exibição. Mas depois ela fala que a pessoa que queira se exibir, se apresentar artisticamente, ela tem que ir até a Fundação Cultural Cassiano Ricardo requerer uma autorização para fazê-lo. Sendo que, aqui na nossa ação direta de inconstitucionalidade que nós protocolamos e já foi ajuizada no Ministério Público Estadual, o Ministério Público pediu a manifestação da Prefeitura de São José dos Campos, diz o seguinte: o artigo 5º, inciso 9 da Constituição, fala que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Se num ponto a gente estava falando do jogo sujo da corrupção, como o senhor enxerga, os senhores enxergam a questão do jogo sujo da inconstitucionalidade? Bem, tranquilo, o Augusto já vai opinar, com certeza com bastante segurança e proficiência, que lhe é característica. Mas eu concordo com a ação, acho que limitar atividades artísticas, você não só está limitando o desenvolvimento humano, como você está criando problemas de desemprego, problemas graves decorrentes desse desemprego. Você elimina um consumidor, teoricamente. Quando você elimina um consumidor, você não tem, então, que indústria vai produzir produtos se o povo não é consumidor. Depois, se a indústria não produz, o comércio não vende. Se o comércio não vende, o Estado não arrecada impostos. Ou seja, acho abusiva essa medida, discriminatória. Eu concordo que se respeite a atividade artística na medida em que o artista também respeite a regularidade do trânsito, não ofenda aqui a moralidade pública. Se está tudo dentro dos conformes, meu caro, deixa o sujeito trabalhar. Com certeza, doutor Augusto, o senhor gostaria de opinar? Exatamente, concordo com o professor, como ele disse, atividade do artista, atividade artística, circense, o artista de rua, ele é sempre bem-vindo. Ele tem que trabalhar, porque aquele é o ofício que ele aprendeu, ele tem que desenvolver o seu ofício. Talvez seria interessante que o município, o chefe do poder, ele atentasse a reprimenda em se cadastrar o artista. Vamos utilizar isso de um modo inverso. Ao invés de se preocupar com a reprimenda ao artista, em cadastrar o artista, vamos se preocupar com a segurança do entorno onde esse artista está trabalhando. Porque se aprimorarmos a segurança da via pública, vai melhorar para o artista trabalhar, o pedestre ou o condutor do veículo vai se sentir confortável, vai se sentir seguro, até para poder apreciar aquele espetáculo nos seus 2, 3 minutos de tensão no trânsito. Porque o artista circense, o artista de rua, ele tem que, além do ofício dele, ele nos proporciona aquele alívio do trânsito. É o seu 2, 3 minutos de semáforo fechado que você vai distrair talvez de um problema, talvez de alguma crise, e aquilo possa te trazer com a mente tranquila uma luz, uma solução para o teu problema. Então eu acredito que o poder público, ao invés de reprimir o artista em cadastrar, em exigir que ele se desloque até determinado órgão, que muitas vezes pode ser inviável para o artista, que pode estar sem dinheiro para a própria condução pública, né, para o próprio transporte. Então, ao invés de reprimir o artista, vamos cuidar do entorno, vamos transformar o entorno, trazer mais segurança, trazer urbanidade para que aquela demonstração não se limite a uma demonstração, mas se torne um espetáculo, que ainda de 2, 3 minutos, mas se torne um espetáculo seguro para todos. Então, a representação está muito bem feita, acredito que ela tem que ser discutida e o judiciário
tem que enfrentar imediatamente essa questão, porque são pais de famílias que estão sendo retirados do seu ofício. Bom, ficam aí as considerações postas de juristas renomados e destacados e responsáveis também aí pelo movimento Quero um Brasil Ético. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença do Dr. Augusto Vieira e professor Luiz Flávio Gomes. Ok, João. Cumpre salientar que na próxima sexta-feira estaremos na Universidade do Vale do Paraíba em uma palestra para tratar do combate à corrupção. Gostaria de agradecer ao espaço e a parceria e confiança concedida pelo curso Êxito aqui de São José dos Campos. Para mais informações, continue nos acompanhando, acompanhe o movimento Quero um Brasil Ético e até a próxima.